Na hora que o juiz condena o acusado pela prática de um determinado crime, e aí na sentença ele chega na fase de dosimetria da pena, ele vai fazer a aplicação da pena no caso concreto, ou seja, a dosimetria da pena, atendendo ao critério trifásico, ou do professor Nelson Hungria, adotado pelo Código Penal expressamente no artigo 68 do Código Penal. E no artigo 68, o Código Penal diz que o juiz deve atender a 3 fases na hora de fazer a dosimetria da pena. A primeira fase chama-se a fixação da pena base. E o juiz vai fixar a primeira fase de aplicação da pena em concreto, levando-se em consideração as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Ali no artigo 59 do Código Penal estão as circunstâncias judiciais. São 8 circunstâncias judiciais. E o juiz, então, vai analisar cada uma dessas circunstâncias. Se a circunstância for favorável ou neutra no que diz respeito à conduta do criminoso, o juiz não altera a pena. Se ela for desfavorável, ele justifica por que considerou aquela circunstância judicial desfavorável e, então, aumenta um determinado quantum da pena nessa primeira fase. Ele terminou de analisar, concluiu a análise das 8 circunstâncias judiciais, o juiz passa para uma segunda fase de aplicação da pena. Segunda fase. E na segunda fase, ele vai analisar agravantes e atenuantes. Aqui nós temos a pena base, aqui nós temos a pena intermediária, a fase de pena intermediária. Na primeira fase, o juiz analisa circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase, o juiz analisa circunstâncias legais, as agravantes e as atenuantes, que estão todas expressadas no Código Penal. E o juiz vai fazer a análise de cada uma delas, existindo uma circunstância agravante desfavorável para o réu, o juiz vai aumentar 1/6 da pena. Existindo uma atenuante para o condenado, o juiz vai diminuir a pena em 1/6 da pena. Ele analisou todas as circunstâncias judiciais, circunstâncias legais, agravantes e atenuantes, ele passa então a terceira fase de fixação da pena. E ele passa então a chamada de fase definitiva de aplicação da pena. E aqui ele vai analisar causas de aumento e causas de diminuição. Ele necessariamente terá que analisar as causas de aumento e as causas de diminuição da pena. Vejam, as causas de aumento e as causas de diminuição da pena, elas estão espalhadas pelo Código Penal. Elas se encontram tanto na parte geral do Código Penal, geralmente na parte relacionada a concurso de crimes, e também estão relacionadas na parte especial do Código Penal. E uma coisa importante que você não pode ter dúvida: as causas de aumento não se confundem com as qualificadoras. As qualificadoras, elas são analisadas no início da fixação da pena. Por quê? Porque a qualificadora traz uma pena nova. Então o juiz, em existindo uma qualificadora, o juiz vai começar a fixar a pena com base nessa qualificadora. Então, por exemplo, o crime de homicídio tem a pena de 6 a 20 anos. O homicídio qualificado tem a pena de 12 a 30 anos. Se for um homicídio qualificado, o juiz faz a tipificação da qualificadora e começa a fixar a pena em 12 anos. E aí ele passa pelas circunstâncias judiciais da primeira fase, artigo 59 do Código Penal. Depois ele vai analisar na segunda fase da pena intermediária as agravantes e atenuantes. E por fim ele vai analisar as causas de aumento e as causas de diminuição da pena. Uma coisa interessante que quem está fazendo a dosimetria deve observar é evitar o bis in idem vertical. O que é o bis in idem vertical que precisa ser evitado sob pena de você errar a questão de dosimetria da pena? Muitas vezes um determinado dado ele pode se inserir como qualificadora
e, ao mesmo tempo, pode estar previsto como causa de aumento, como um agravante. E também pode ser colocado como uma circunstância judicial desfavorável. Então, vamos imaginar que um determinado dado, o dado X, ele pode ser inserido como uma qualificadora, ele pode ser inserido como uma causa de aumento, ele pode ser inserido como um agravante, e ele pode também ser colocado como uma circunstância judicial desfavorável. Ao réu. O que é o bis in idem vertical? O juiz não pode considerar um dado só em vários aspectos, como qualificadora, causa de aumento, agravante ou circunstância judicial desfavorável. Existe uma prioridade entre essas circunstâncias na hora da dosimetria da pena. Se um determinado dado for considerada uma agravante, uma qualificadora, essa será a prioridade número 1. Se também for considerado como uma causa de aumento, essa será a prioridade número 2. Se também for uma agravante, essa será a prioridade número 3. E a circunstância judicial, por ser uma circunstância judicial e não uma circunstância legal, entra como prioridade número 4. Então, se um determinado dado se insere nessas 4 circunstâncias, esse determinado dado deve ser aplicado como uma qualificadora. Se não está previsto como qualificadora, mas está previsto como causa de aumento, agravante genérica e circunstância judicial desfavorável, deve ser aplicado como uma causa de aumento, porque a causa de aumento tem a prioridade número 2. Se não está previsto como causa de aumento, mas está previsto como um agravante genérico e também pode ser inserida como uma circunstância judicial desfavorável, prevalece a qualificadora, porque a qualificadora é uma circunstância legal e não uma circunstância judicial. E, por fim, você pode colocar esse determinado dado, se ele não está previsto como uma qualificadora, como uma causa de aumento ou como um agravante genérico, você pode prever esse determinado dado como uma circunstância judicial desfavorável, desde que esse determinado dado X esteja prevista ali no rol, naquele rol de 8 circunstâncias judiciais desfavoráveis. Então, o que o juiz não pode é cair no erro de fazer a previsão de um determinado dado como bis in idem vertical. Isso faz com que ele venha a errar completamente a questão. Então, existe essa escala de prioridade na teoria das circunstâncias. Primeiro vale como qualificadora, depois como causa de aumento, depois como agravante, depois como circunstância judicial desfavorável. E atenção que na hora da dosimetria da pena é imprescindível que o juiz se atente ao disposto no artigo 68 do Código Penal, que prevê expressamente ali que o Código Penal adotou um critério trifásico na hora de fixação da pena, na hora da dosimetria da pena. O juiz deve analisar 3 fases. A primeira fase, em que o juiz vai fixar a pena base. Nessa primeira fase, o juiz leva em consideração todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Então, por exemplo, se a pena for de 6 a 20 anos, o juiz ele começa a fixar a pena no mínimo, e aí, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, ele aumenta um pouquinho da pena. A doutrina tem fixado que esse um pouquinho é 1/8 da pena. 1/8 que incide sobre pena máxima menos pena mínima é igual a X. Esse 1/8 é 1/8 de X. Então, se a gente tem uma pena de 6 a 20 anos, você pega pena máxima menos pena mínima é igual a 14. 1/8 incide sobre 14. Não é? Essa é a fórmula. Na segunda fase, o juiz vai analisar agravantes e atenuantes, que são circunstâncias legais, têm um peso maior. E a circunstância legal, agravante e atenuante, o legislador não determinou o quanto de aumento ou diminuição deve ser fixado em existir uma agravante ou uma atenuante. A jurisprudência já determinou que aqui, no caso de um agravante, aumenta-se 1/6 da pena. E no caso de um atenuante, diminui 1/6 da pena. Fixada a pena intermediária, a segunda fase de aplicação da pena, o juiz passa para a terceira fase, que é a fase definitiva de aplicação da pena, em que são consideradas as causas de aumento e as causas de diminuição da pena.
ressaltando que causas de aumento e causas de diminuição, elas estão espalhadas no Código Penal. E elas são identificadas porque trazem um quantum fixo ou variável de aumento ou de diminuição. Então, não se confunde causa de aumento com qualificadora. A qualificadora traz uma pena nova, ao passo que a causa de aumento traz um quantum fixo ou variável de aumento da pena. A causa de diminuição traz um quantum de diminuição, que pode ser fixo ou variável, ao passo que a atenuante genérica está prevista somente na parte geral do Código Penal. Então, atenção para esses detalhes, porque sem entender teoria da circunstância, você não consegue aplicar a pena no caso concreto, não consegue fazer a dosimetria da pena. Eu espero que eu tenha colaborado com os seus estudos de direito penal. Se você estiver gostando dos vídeos que estamos inserindo aqui neste canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, de dar um like nos nossos vídeos e também de compartilhar os vídeos com os amigos para que este vídeo chegue cada vez mais a mais pessoas. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Fique com Deus e em paz.